Em Juízes, capítulo 18, em Juízes, capítulo 18, tem um texto, meu Deus do céu, Juízes, capítulo 18, em Efraim, aconteceu algo horrível. Não havia governo em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Não havia liderança. Se não tem governo, não tem ordem, não tem progresso, amigo. Tem que ter um governo com autoridade. Juízes capítulo 18, verso 3. Quando estavam se aproximando da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita e aproximando-se lhe questionaram. E fizeram 3 questionamentos para o jovem sacerdote. Quem te trouxe para estas terras? O que fazes aqui? O que é que tens aqui? Na versão NVI, por que você está aqui? 3 perguntas. Quem te trouxe para cá? O que você faz aqui? Por que você está aqui? 3 perguntas. Quem te trouxe para cá? O que você faz aqui? Por que você está aqui? Quem fez essas perguntas para o jovem que chamava Jonatas? Se você olhar o verso 30 da sua Bíblia, explica que o nome dele era Jonatas, que ele era filho de Gerson, e existe uma dúvida. Há Bíblias que traduzem que esse homem era neto de Moisés. A King James atualizada não traduz como neto de Moisés, diz que era neto de Manassés. Esse moço, existe uma dúvida, seria ele neto de Moisés? É tão possível que tem Bíblias que traduzem, sem nenhuma dúvida, neto de Moisés. Agora você imagina, o que você sonha para os seus filhos? Eu sonho meus filhos na casa do Senhor, servindo o Senhor, meus filhos pregando a palavra, servindo, ministrando, vivendo para o Senhor e criando os filhos dele que nem eu criei eles. Eu sonho com os meus netos servindo o Senhor também, enquanto Jesus não voltar, e depois que Jesus voltar também servindo o Senhor. Agora você imagina um neto de Moisés, chamado Jonatas, fazer o que esse moço fez. Ele saiu errante por Israel, errante. Nenhum de nós tem o direito de ser errante. O que é errante? É uma pessoa que sai sem rumo, mas quem é errante sai para errar, sai para vagar. Ele saiu vagando pelo território de Israel. Nós não temos o direito de ser errantes, nem vagantes. Se nós temos o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Esse moço então sai de Judá e errantemente perambula pelo território de Efraim. E o que ele encontra? Mica tinha montado uma casa de deuses para ele, no território de Israel, numa das tribos de Israel, no tempo dos juízes, quando eles já tinham a lei, eles já tinham a Torá, Moisés já tinha passado. Seria esse moço já a segunda geração depois de Moisés, já tinha tabernáculo, já tinha sacerdotes, ele era levita, mas ele chega em Efraim e encontra uma casa de deuses, um homem chamado Mica, decidiu montar um templo para ele, uma casa de deuses para ele, concorrendo com o tabernáculo,
concorrendo com o lugar oficial que Deus havia estabelecido como lugar de adoração para Israel. Deus proibiu de fazer o que Mica fez. Ninguém podia abrir templo ao seu prazer, à sua vontade. Deus não dava essa direção, pois ele abre uma casa de deuses e ele, em conchavo com a mãe dele, a Bíblia conta lá da picaretagem, ele derrete metal e ele faz seus deuses, ídolos. E ele contrata o jovem levita para ser o sacerdote oficial da casa de deuses dele. Fica sendo sustentado por ele, na sua casa de deuses, da sua propriedade, um levita trabalhando para atender os anseios de Mica. E oficiava culto para os seus ídolos. Um levita, de uma família levítica. Agora, cá entre nós, isso era porque o povo de Deus não tinha organização, o povo de Deus não tinha liderança. Convenhamos, o mundo hoje está cheio de casas de deuses evangélicas. Quantos Micas decidem abrir suas próprias igrejas hoje? Eu vou abrir minha igreja, e abre sua igreja e diz, aqui agora é a igreja sede mundial, e põe lá, eu agora sou pastor, eu sou o pastor, e eu tenho uns que dizem, não, eu sou bispo, não, eu sou apóstolo. Um consagra o outro. Casa de deuses, sua casa de deuses, e essas casas de deuses não têm compromisso com a palavra. Cada um faz o que bem entende, ele faz o que bem entende, ele faz os ídolos dele, ele põe a doutrina dele. Ele não tem compromisso com doutrina, não tem compromisso com o reino, não está nem aí para o reino. Ele quer satisfazer os seus anseios, sua necessidade, sua casa de deuses. E aí faz as coisas estapafúrdias, ridículas. As coisas ridículas que a gente vê acontecendo nas igrejas Brasil afora. Casas de deuses. Abrem e fecham. Abrem e não dá conta de pagar o aluguel, já fecha. Abre, vira uma confusão. São esses que não sabem o que falam, que não sabem nem falar, que não sabem nem uma doutrina, não passa a doutrina e, meu Deus do céu. E é um horror, e é um trunfo nas mãos de quem odeia a igreja, porque nivela todos a partir das casas de Mica. Igreja Batista Vida Nova, nós não somos casa de deuses, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos lugar de desordenados, onde cada um faz o que quer e vem para cá por sua própria conta. Nós não estamos aqui por nossa própria conta. Não somos uma casa de deuses. Pastores de casas de deuses, eles são donos de pontos comerciais, são donos de negócios, fazem das igrejas seus negócios. Donos de casas de deuses, são donos do lugar. Está cheio de pastor por aí que eles são donos do prédio, donos das propriedades da igreja. O dinheiro da igreja é todo administrado por ele. Sabia disso? Abrem suas igrejas e todos os devotos trabalham para o pastor, que virou pastor sei lá como. Ora, você sabe, a gente tanto não é casa de deuses, que a Igreja Batista Vida Nova é mais conhecida do que eu. Ninguém fala assim, a igreja do Paulo Petrizzi. Todos chamam a igreja de Igreja Batista Vida Nova. Ninguém diz que é a igreja do Paulo Petrizzi. Eu não sou tão conhecido como a igreja, que eu não faço questão de que meu nome apareça, porque a igreja é de Jesus. Eu sou só
o pastor da igreja. A igreja existia antes de eu vir para cá e vai continuar existindo depois que eu for para a glória, se a gente não for todo junto. E a Igreja Batista Vida Nova é casa de deuses. Então, eu vivo de um salário que a igreja me paga, de um sustento que a igreja me paga. Semana retrasada, o Plínio estava de férias. Eu liguei para o Ganeve, eu mandei mensagem para o Ganeve: Ganeve, os empresários da igreja levantaram uma oferta para nós mandarmos para um ministério na Bahia, e eu tenho que mandar isso hoje ainda. O Ganeve veio aqui na igreja, e ele perguntou para mim assim: o senhor tem chave da tesouraria? Eu disse: não tenho. O senhor tem chave do cofre? Eu disse: tem cofre? Não foi isso? Eu disse: tem cofre? É, porque está dentro do cofre. Eu disse: não tenho, Ganeve, você tem que vir aqui mesmo. Então vem, Ganeve, sim ou não? Abre a tesouraria, e eu entro na tesouraria. Irmãos, nessa tesouraria aqui da igreja, quantos anos faz que a igreja está aqui? 10 anos. 12 anos. Eu não entrei 10 vezes lá dentro ainda. Sim ou não, Ganeve? Eu não entrei 10 vezes lá dentro ainda. Eu não entrei 10 vezes lá dentro ainda. Quando eu entrei lá para pegar a oferta para mandar para o pastor, R$850 que nós levantamos com os empresários da igreja para ajudar, fazia muito mais de um ano que eu não entrava lá. Essa igreja não é casa de deuses. Eu tenho o meu salário. Eu tenho a minha casa, que Deus me deu através do meu trabalho junto com a minha esposa. Aquilo Deus me deu, a escritura em meu nome. Agora, a igreja é a igreja. A igreja é uma pessoa jurídica, tem o seu estatuto, tem a sua liderança, tem os seus tesoureiros. Nós não somos uma casa de deuses. Nós somos uma igreja legítima. Você está entendendo? E nós temos uma doutrina, nós temos uma palavra, nós temos um povo compromissado. Eu não sou pastor aqui porque eu sou dono de um negócio. Eu sou pastor aqui porque Deus me colocou aqui para cuidar do povo dele. E é por isso que eu nunca faltei. E é por isso que até doente eu venho. Quando eu venho doente, começo a pregar, eu saro. Eu fui pregar numa igreja outro dia, o Calixto estava comigo. Era aniversário da igreja, 42 anos. Culto especial à noite de aniversário, ia legitimar os 12, primeiros 12 legitimados. E eu chego com dor de barriga. Levaram a gente para almoçar no melhor restaurante da cidade. Como eu não estou acostumado com essas coisas, passei mal. E eu chego e conto só para o Calixto, suando, né? Calixto, é o seguinte: me dá a chave do carro, deixa a chave do carro comigo, porque eu estou mal. Se eu começar a passar mal, você vai ver eu sair correndo, porque eu vou para o hotel, porque esse tipo de coisa não adianta ir no banheirinho da igreja. Não é? O pessoal fica batendo na porta lá. Está morrendo. Então eu disse: Calixto, deixa a chave comigo. O hotel ficava perto. Eu disse: se eu não estiver bem, eu vou para o hotel. Se você vir eu saindo, você sabe, eu não estou bem, eu vou para o hotel. E você dá uma palavra até eu voltar. Se eu não voltar, fica cantando até eu voltar. Não foi isso, Calixto? Coitado, Calixto com violão. Foi... Ei, mas eu não saí. Fiquei até o fim. Por quê? Qualquer um de vocês, se tivesse com dor de barriga,
faltaria. Ninguém de vocês viria passando mal. Eu venho. Por quê? Porque não é uma casa de deuses, é a igreja do Senhor. E se o Senhor nos deu uma responsabilidade, o mínimo que você faz é estar onde Ele te mandou. Eu posso não ser maravilhoso, posso não ser exímio, mas pelo menos eu tenho que estar onde Ele me pôs. Sim ou não? Se eu sou cheio de defeito, é porque Ele não caprichou muito também. Então, não, estou brincando. Mas, olha para o irmão que está lá e fala, não é casa de deuses. Aqui não é casa de deuses. Diga, aqui é a igreja do avivamento. Igreja do avivamento. Então respeita a igreja, pelo amor de Deus. Esse é um lugar que nós temos que entrar nele com temor. E tomar cuidado com o que fala da igreja, inclusive, meu Deus do céu. Não é qualquer coisa. É a igreja de Jesus. É a igreja. É a igreja. É como uma igreja, como todas as igrejas deveriam ser. Igreja. Agora, Mica corrompe o Jonatas. E eles então entram em acordo. E o parente, provável parente de Moisés, começa a trabalhar como pastor naquela casa de deuses. E se submete a fazer aquelas abominações, ficar prestando honra àquelas estátuas que foram feitas, aqueles ídolos. Só que homens de Dan, valentes de Dan, uma comitiva de 5 valentes de Dan passam por lá e fazem essas perguntas para Jonatas. Olha as 3 perguntas. A história termina com Jonatas sendo levado pelos homens de Dan para viver no território que Dan conquistou no norte, lá junto do Monte Hermon. E Jonatas foi um servo da idolatria. O pior território de Israel se chamava Dan. Por isso que Jacó profetizou que Dan é uma serpente na beira da estrada que morde a pata do cavalo. Dan foi tão ruim que tem quem acha que o anticristo vem da descendência de Dan. Porque Dan não aparece na lista dos eleitos de Apocalipse. Desaparece. Há um mistério sobre Dan. Pois é na tribo de Dan que esse moço acaba servindo. Foram os emissários de Dan que fizeram essas perguntas para ele. Quem te trouxe à Igreja Batista Vida Nova? É a primeira pergunta. Quem te trouxe à Igreja Batista Vida Nova? Quem te trouxe? Irmãos, eu estou aqui há 27 anos porque Deus me trouxe. Eu não tenho dúvida nenhuma. Deus me trouxe. E eu não me movi daqui porque foi Deus que me trouxe. Só Ele pode me mover. Quem te trouxe aqui? Pergunta para o irmão que está do lado, quem te trouxe aqui? Foi o Uber? Quem te trouxe aqui? Foi o Calixto que te deu carona, Gê? Claro que não. Deus. Sim ou não? Quem tem convicção de que foi Deus que te trouxe aqui para a igreja? Pelo amor de Deus. Quem te trouxe aqui? Quem te trouxe aqui? Você não está numa casa de deuses. Agora, eu já vi gente sair daqui e ser seduzido para casas de deuses. Está cheio de casa de deuses aí. Os micas fazendo proposta. Quanto você quer ganhar para vir para cá? Quanto você quer para vir para cá? Aqui é igreja. Tem zelo, tem princípio, tem palavra, tem liderança. Na casa de Deus você pode. Ontem eu atendi um pastor. E ele disse, olha, chegou um pastor lá na minha igreja e foi embora, viu? Foi para o encontro, disse que ia ficar, veio aqui numa reunião com o senhor, mas foi embora. Eu disse, é mesmo? Foi embora por quê? Porque ele não queria casar. Ele vive com a mulher, ajuntado, e diz que não quer casar, não vai casar. Então foi embora. Ora, você, pastor, amaziado, ajuntado, pastor,
Mas como que esse homem virou pastor? Ah, numa igreja lá, pequenininha, consagrado ele pastor, e ele... Pelo amor de Deus, o que que essas casas de deuses fazem? Tem casa de Deus aí que diz para você, não precisa ser casado não. Deus é amor. Você ama? É que eu amo 3. Não, se você pode sustentar, fica com as 3. Olha, doutrina, olha a confusão, meu Deus. Tem misericórdia. Quem te trouxe para cá? Se for o Senhor que te trouxe, você pode, pelo amor de Deus, ficar onde Ele te colocou e ficar feliz. Aliás, o lugar mais seguro que existe é o lugar onde Deus nos coloca. Quando você não fica onde Deus te coloca, você é um errante, vai viver no erro. Quer viver seguro? Fica onde Deus te colocou. Quer viver seguro? Fica onde Deus te colocou. Quer viver seguro? Fica onde Deus te colocou. No ano que nasceu meu filho Gabriel, nossa igreja não estava na visão celular ainda. E uma igreja, Bobo Will, que até foi lá comigo, me convidou para ser pastor. E queria... Valéria nem foi lá, eles convidaram a gente para assumir o ministério lá, sem nem Valéria ter ido lá, porque Valéria estava com o Gabriel pequenininho. E eu fiquei abalado. Nossa igreja naquela época tinha 200 e poucas pessoas. Mas eu não aguentava mais. Também a igreja travada como estava. Então eu estava com muita vontade de ir, mas com receio. Então eu me coloquei em oração. A igreja fez o convite oficial e ficou esperando a minha confirmação para poder fazer nossa mudança e marcar a posse. Mas eu fiquei em oração. Em oração. E houve uma noite quando Deus falou comigo num sonho. Raramente eu falo para você que Deus falou comigo num sonho. Porque eu não quero ficar dando ideia para as pessoas ficarem sonhando que comeu pizza e dizendo, Deus falou comigo para eu montar uma pizzaria. Começar a achar que todo sonho é Deus falando com você. Mas Deus falou comigo no sonho. E quando eu acordei de manhã, eu estava com toda a certeza que eu tinha que ficar na Igreja Batista Vida Nova. E aí naquela manhã mesmo eu respondi. E sabe qual foi o sonho que Deus me deu? Deus mostrou o meu futuro em Goiânia. Deus mostrou a infelicidade da minha família, a dor da minha casa. E eu acordei convicto, o meu lugar é a Igreja Batista Vida Nova. Sabe o que eu fiz? Eu reuni os líderes da igreja e disse, olha, eu quero tomar posse de novo. Lembra disso? E então, no ano de 2001, a gente fez uma nova posse. Isso nem sei se está registrado nos documentos da igreja, mas é isso. E aí começou a haver a mudança para mim, na minha vida e na vida da igreja. Quem te trouxe aqui? Perguntaram para Mica, quem te trouxe aqui? Para Jonatas, não tinha sido o Senhor que tinha levado ele. Quem te trouxe aqui? Nessa casa de deuses. E aqui, quem te trouxe? Quem te trouxe? Pois nós queremos crescer, como precisamos crescer para que o reino seja estabelecido em muitos lugares, mas as pessoas têm que vir para cá, porque Deus as trará. Ninguém vai estar aqui porque quem procura casa de deuses não fica. Quem quer o Senhor, quem quer a palavra, quem quer a fé, o evangelho legítimo, fica. Amém ou não amém? Quem me trouxe aqui? Primeira pergunta. A segunda pergunta, que fazes aqui? Que fazes aqui? O que você faz aqui? Ele era sacerdote do seu patrão Mica e daqueles deuses falsos. E você, o que você faz aqui? Qual é a tua função aqui? Aqui na Igreja Batista Vila Nova você tem a oportunidade de fazer parte de um projeto muito lindo.
e de contribuir na edificação da igreja. O que você faz aqui? Todos nós temos oportunidade de servir. Nenhum de nós foi salvo e foi trazido por Deus para esta igreja para não fazer nada. Todos nós temos o que fazer, sim ou não? Você não é apêndice do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Tem função, sim ou não? E você tem que desenvolver sua função da melhor forma para não enfermar o corpo. Quando uma pessoa está no corpo e não desenvolve sua função, ele enferma o corpo. Todos nós sofremos quando você não tem saúde no corpo. Se você adoecer, você provoca dores no corpo, chamado igreja. Sim ou não? O que você faz aqui? Pois se Deus te trouxe aqui, e nós não somos casa de Deus, e somos igreja do avivamento, você tem a obrigação de desenvolver-se aqui. Você tem que se desenvolver, você tem que querer contribuir, você tem que encontrar o seu espaço para você contribuir com a igreja. Sim ou não? Eu acabei de falar de 1000 células, pois você tem que se envolver. Você tem que encontrar a oportunidade de exercer as oportunidades e os dons que o Senhor te dá. Amém ou não amém? Todos nós temos que nos envolver na vida da igreja, vida da igreja, vida da igreja. Todos nós temos que nos envolver com a videira. A igreja é uma videira e eu não posso ser galho seco, senão eu morro. Tendo seiva de Jesus na minha vida, eu tenho que ter fruto. Eu tenho que estar envolvido com a vida da igreja. O que você faz aqui? Com o que você é envolvido? Com o que você é envolvido? Um ano extraordinário. Se cada um de nós tiver a certeza de que está aqui porque Deus nos trouxe. Cada um de nós estiver envolvido com a vida da igreja. Sim ou não? Eu quero servir, eu quero servir. Meu Deus, quantas vezes você orou nos últimos dias pedindo a Deus, eu quero servir? Você já orou pedindo a Deus, eu quero servir? Meu Deus, você já pediu a Deus, Senhor, me usa? Por que Deus curte certas pessoas? Porque são pessoas que com sinceridade dizem para Deus, Senhor, me deixa servir, me usa. Sem pedir nada em troca, sem barganhar. Senhor, me dá o privilégio de te servir. Senhor, me usa mais ainda. O que você faz aqui? Você não está numa casa de Deus, então a tua oração tem que ser nesse sentido, Senhor, me usa, me faz participante da vida da igreja. A terceira pergunta: o que te conserva aqui? O que te prende aqui? O que você tem aqui? Por que você está aqui? Traduz a NVI. Por que você está aqui? O que te prende aqui? O que te prende aqui? O que te prende aqui? Aliança. Nós temos aliança. Aliança. O que te prende aqui? Eu tenho aliança com meu Deus. Eu tenho aliança com a igreja. Eu amo a igreja, que não é uma casa de Deus. O que te prende aqui? Sou homem de aliança, você também. Amém ou não amém? O que te prende aqui? Você tem medo? Não. Medo? Eu tenho temor. E temor é o primeiro passo para a sabedoria. Quem não tem temor, não tem sabedoria. O que te prende aqui? Aliança. Sábado nós vamos tomar a ceia do Senhor de novo. Cada vez que a gente toma a ceia do Senhor, a gente está dizendo, somos igreja, não casa de deuses, e temos aliança, aliança. Amém ou não amém? O que eu tenho aqui? Eu tenho aliança, aliança, aliança. Amém ou não amém? Não adianta querer me seduzir para uma casa de deuses. Eu tenho aliança com a igreja do Senhor Jesus Cristo. As tuas respostas a essas 3 perguntas mostram se você tem autoridade como crente. E se você tem, irmãos, autoridade e poder. Diga autoridade e poder.
tudo isso que eu falei até agora é introdução para eu falar de autoridade e poder. É verdade, autoridade e poder, 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 autoridade e poder. Atos 19, a Bíblia diz, no verso número 15, que aqueles filhos do sacerdote Seva foram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Já leu isso? Atos 19, verso 15. Eles foram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eram judeus, eram filhos de um sacerdote, mas muita gente da igreja era judeu. Jesus era judeu. O que o demônio pergunta para eles? Jesus, o demônio fala assim: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E vocês, quem são? E pega eles, arranca as suas roupas, e a Bíblia diz que com violência eles são espancados. E ficam tão machucados que toda a cidade de Éfeso fica sabendo do ocorrido. Foi um escândalo. Jesus, eu conheço. Você acha que demônio não conhece Jesus? Tem que conhecer. Paulo, eu sei quem é. Quem são vocês? Mas eles falaram em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Quem são vocês? Quem são vocês? Aquelas pessoas que foram espancadas em Atos 19:15 não tinham autoridade e não tinham poder. Não tinham autoridade e não tinham poder. Não tinham autoridade e não tinham poder. Não tinham autoridade nem poder. Por isso não puderam falar em nome de Jesus, por isso o demônio não lhes obedeceu. Não tinham autoridade nem poder. O que é autoridade? Ninguém tem poder se não tem autoridade. Poder é decorrência da autoridade. Eu tenho poder se eu tenho autoridade. Poder é o exercício da autoridade. Por isso, se eu tenho autoridade para usar o nome de Jesus, o poder se manifesta. Não tem poder porque não tem autoridade. Quem são vocês? O demônio está perguntando. Vocês não podem nada. Quem são vocês? Vocês não têm nada a ver com Jesus. É isso que ele está dizendo. Vocês não têm poder nem autoridade. Vocês não têm nada. Jesus, eu conheço. Vocês são o quê? Vocês não têm nada a ver com Jesus. De que casa de deuses vocês saíram? De que casa de deuses vocês saíram? De que casa de deuses vocês saíram? Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Então não teve ano extraordinário para aqueles exorcistas, porque eles não tinham autoridade nem poder, porque não tinham. E é engraçado como nas casas de deuses, o que eles mais curtem fazer é ficar falando de culto de libertação, faz parte da programação de casa de Deus. Quem são vocês? Pois ano extraordinário se nós temos autoridade. Ano extraordinário se nós temos autoridade, porque a autoridade gera poder. Quantos estão entendendo? Para eu ter autoridade, eu preciso responder às perguntas. Quem me trouxe aqui? Deus me trouxe aqui. O que eu estou fazendo aqui? Servindo a Deus. E por que eu estou aqui? Porque eu tenho aliança. E se eu estou no lugar onde Deus me deu, e se eu estou na igreja de verdade, numa igreja legítima, então Ele me dá autoridade, e eu posso exercer essa autoridade com poder. Sim ou não? Autoridade legítima e poder verdadeiro, quando eu estou no lugar onde Ele me pôs, quando eu estou fazendo o que Ele mandou, quando eu estou obedecendo.
se eu não tenho autoridade, se eu não tenho poder, o diabo deita e rola na hora que ele quer. 2019 será extraordinário se você tiver autoridade e poder. Diga autoridade e poder. Autoridade e poder. Autoridade e poder. Lucas 10, 19. Atentai, diz Jesus, eu vos tenho dado autoridade. Eu vos tenho dado autoridade. E por causa da autoridade que eu dou a vocês, vocês podem pisar serpentes, escorpiões. E vocês podem sobre todo o poder do inimigo. E nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Eu tenho vos dado autoridade. E por isso vocês podem exercer poder. Ajam com poder. Pisem. Pisem. Todo o poder do inimigo não vai ser suficiente contra vocês, porque eu dou autoridade para vocês. Quando eu estou onde Ele me pôs, quando eu estou fazendo o que Ele mandou, quando eu tenho aliança com Ele e com o povo dEle, eu faço jus a ter essa autoridade e esse poder. Quem é sacerdote de Mica não tem autoridade, não tem poder. Está arriscado levar tapa na cara e passar vexame, como Atos 19, 15 explica, sim ou não? 2019, tempo de nós exercermos autoridade e poder, autoridade e poder, autoridade e poder. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se dele e lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade? Toda. Então, se eu estou debaixo da autoridade de Jesus, a autoridade dele vale. Toda autoridade vale aqui na terra, através da minha vida. Mas se eu estou onde Ele me pôs, fazendo o que Ele mandou e aliançado com o povo dele. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Os demônios confrontaram, o demônio confrontou os filhos de Seva. Quem são vocês? Quem são vocês? Nós temos identidade. Aqui na terra, 14349239, número do meu RG. Minha identidade. Meu CPF, eu não vou dar, senão daqui a pouco você faz um financiamento de carro aí no meu. Cadê? Ei, a gente tem identidade aqui. Passaporte brasileiro. Daqui a uns dias eu vou viajar, tenho que estar com o passaporte, senão eu não saio. Passaporte válido, em ordem. Agora, existe uma identidade espiritual também. O demônio questionou: quem vocês são, espiritualmente falando? Tem essa carteirinha de pastor da igreja de Mica, tem esse óleozinho ridículo, que não é óleo, é base de perfume, é óleo ungido, está com esse trejeito, com esse linguajar esquisito. Qual é a sua identidade espiritual? Quem vocês são? Quem vocês são? Quem vocês são? Qual é a sua identidade espiritual? Qual é a sua identidade espiritual? É ano extraordinário para quem tem uma identidade legítima de servo de Deus, de filho de Deus, de servo que está fazendo o que Deus mandou, servo fiel aqui na terra, servo atuante aqui na terra. Eu quero perguntar para você: quem você é para Deus? Quem você é no mundo? Quem você é aos olhos dos anjos? Os anjos que olham para nós aqui. Os anjos que olham para nós. Quem você é? Quem você é? Para Deus, quem você é? Aquele demônio sabia que aqueles sacerdotes de Mica, eles não tinham uma identidade com Deus. E os demônios
que eles sabem sobre você. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Vocês, quem são? O demônio sabia que eles não eram nada em relação a Jesus e ao ministério de Paulo. Como que você é conhecido no meio espiritual? Um sacerdotinho de Mica? Um sacerdotinho de Mica? Ou um servo de Deus, que está na igreja onde Ele te colocou, que busca em primeiro lugar o reino dEle, que está servindo, que tem aliança, que está afim de servir muito mais ainda o Senhor. Quando a gente é servo de Deus, está no lugar certo, a gente tem uma identidade no céu. Quero citar só 2 textos, porque o tempo já acabou. Mas em Daniel capítulo 10, meu Deus, esse Daniel era muito, muito tremendo, né? Daniel capítulo 10, ele está... Lembra quando eu falei que a gente recebe certas palavras de Deus que a gente fica bêbado? Mas ele recebeu uma palavra de Deus que deixou ele mais do que bêbado, ele ficou doente. Já viu isso? Uma pessoa fica doente por causa da palavra que recebeu. Ele ficou doente, ficou fraco, porque Deus mostrou coisas envolvendo nações da terra para ele, envolvendo Israel e nações da terra. Daniel capítulo 10, verso 10, ele conta assim: eu senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar. Era um anjo do Senhor. Verso 11, e o anjo do Senhor me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Daniel, tu és um homem muito amado. O que o anjo veio dizer para ele? Como assim? Aonde que eu sou amado? Você é muito amado no céu. Daniel, toca em Daniel, que está lá, fraquinho, combalidinho, tontinho. Daniel, ouça o que eu tenho para te dizer. Você não é qualquer pessoa, você é muito amado por Deus, você é muito amado no céu. Verso 17, como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. Então ele me dirigiu a palavra, verso 19, não temas, Deus te ama, filho do homem, paz seja contigo, sê forte, tem bom ânimo. E quando ele falou assim comigo, eu fiquei forte na hora. E quando ele falou assim comigo, eu me fortaleci na hora, imediatamente. Não tenha medo, Daniel, você é muito amado, o Senhor é com você. Então imagina se o capeta ia se engraçar com um homem desse. Não é verdade? Meu Deus, como que Daniel era visto? O anjo vem e diz: Daniel, você é cheio de moral com Deus, cheio de moral, Deus ama você muito. E olha, não tenha medo não. Mas como eu posso falar com Deus? Eu estou fraco. Não tema, forte. Que coisa boa. Pergunta para o irmão que está do seu lado: como você é conhecido lá no céu? Qual é a sua identidade espiritual? Você quer ter uma identidade? Quer ser reconhecido? Esteja no lugar onde Deus te colocou. Faça o que Deus mandou você fazer. Tenha aliança com o teu povo. E não se deixe seduzir por causa de Mica. Ai, tem um rapazinho que quer namorar comigo, lá da casa de Mica. Já vai, larga a igreja e vai para a casa do Mica. Dá uns amassos lá no fundo da casa de Mica.
Lá não tem compromisso. Lá é bom, lá não tem compromisso. E lá multiplica rápido também. Se é que você entende. Não é gerado no altar, é gerado atrás da igreja. Às vezes, pelo amor de Deus. Está entendendo? Pior que está gravando tudo. Jeremias capítulo 1, verso 6. Para terminar. Jeremias 1, 6. A identidade espiritual. Contudo, eu redargui, ó Eterno Yahvé, eis que não sei me expressar como convém. Eu não sei falar, eu falo com sotaque de caipira, eu como S, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança, Senhor. Eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Verso 9 de Jeremias 1. Então o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e me disse: eis que a partir de agora, coloco as minhas palavras em tua boca. Veja, hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. E nunca mais diga que você é uma criança. Eu te dou uma identidade de profeta de nações. Te dou uma autoridade sobre nações, até para derrubar nações e para estabelecer nações. Então não diga, tua identidade não é de criança, é de profeta de nações. Para Jeremias, não diga mais isso, porque eu te dei uma identidade de profeta. Bem, nós precisamos ter uma identidade bem definida, uma identidade espiritual. Nós não somos casa de Mica, glórias a Deus por isso. Agora temos que ser um povo com uma identidade bem definida no Senhor. E, pelo amor de Deus, trata de ganhar o coração de Deus, e de preferência que você receba também de vez em quando um anjo para dizer para você: ei, você é amado, hein? O Pai gosta, ama mesmo você, tá bom? Vamos conquistar o coração do nosso Deus. Quantos entenderam? Meu Deus do céu, você falou, eu não entendi. Oh, meu Deus. Tem mais 4 dias para... Todos entenderam? Então fique em pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor por nós. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um ano extraordinário, um ano extraordinário, um ano extraordinário para a tua igreja, um ano extraordinário para a tua igreja, um ano extraordinário. Levanta a sua mão para o céu. Ora comigo no seu lugar. Diga: meu Deus, 2019, um ano extraordinário para a igreja do Senhor. Nós não somos uma casa de deuses. Nós somos igreja do Senhor, sede de um avivamento, embaixada do teu reino. Nós buscamos o teu reino. Nós pregamos o evangelho do reino. Nós servimos a Jesus Cristo. Diga para o Senhor: meu Deus, eu estou aqui porque o Senhor me pôs aqui. Eu estou aqui porque eu sou servo e eu quero te servir em 2019 mais e melhor. Eu estou aqui e eu me mantenho aqui porque eu tenho aliança. E eu sou fiel. Eu tenho aliança com os meus irmãos em Cristo e com a igreja do Senhor. Meu Deus, autoridade e poder, em nome de Jesus, renova sobre toda a Igreja Batista Vida Nova, autoridade do nome de Jesus, e nos permita exercer o poder do nome de Jesus, para conquistarmos muitos territórios. Eu declaro ao Senhor, a autoridade de Jesus está sobre a minha vida, porque eu estou onde Ele me pôs, porque eu sou servo, porque eu tenho aliança, eu tenho autoridade, como igreja de Jesus Cristo, eu tenho autoridade do nome de Jesus, e o poder de Jesus flui através da minha vida. Diga: muito obrigado, eu tenho uma identidade espiritual. Obrigado, meu Deus,
Eu tenho uma identidade espiritual. Eu tenho uma identidade. Eu fui gerado pelo Senhor. Eu nasci de novo. Eu sou servo. Eu estou na casa do Senhor. Eu tenho uma identidade. O Senhor me ama. O Senhor me ama. O Senhor me dá autoridade. O Senhor me sustenta. Eu tenho uma identidade. E eu não abro mão dela. A minha identidade não é de rebelde e errante. A minha identidade é de servo fiel. Servo fiel. Em nome de Jesus. 2019 será extraordinário, porque eu vou exercer a autoridade e o poder do nome de Jesus. Será extraordinário, porque eu vou viver intensamente para o Senhor, junto com a minha igreja. Eu e a minha igreja, eu e a tua casa, nos alegraremos pelas coisas extraordinárias que o Senhor vai fazer através de nós, que nós faremos em teu nome e pelo teu poder. O teu reino vai se expandir muito através de nós. Em 2019 será extraordinário, extraordinário, extraordinário. Só quem crê dá um aplauso lindo para o Senhor, bem lindo.